Olá, outra nova semana, outra oportunidade que nós temos de aprendermos mais acerca das coisas do nosso Senhor. Eu te convido a que você fique uns minutos mais comigo. Eu tenho um texto da palavra do Senhor que eu gostaria de compartilhar com o teu coração, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 13, versículo de número 14. A Bíblia nos diz: porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não nos restam dúvidas que muitas vezes Satanás nos corrompe e nos engana quando ele está disfarçado de anjo de luz, como diz aqui o texto bíblico. Às vezes nós temos uma impressão equivocada quando pensamos acerca do diabo como aquele bicho horroroso, com mau olor, com mau odor, e pensamos que seja essa de fato a figura de Satanás. Quando, na verdade, conforme o que nos diz acá o texto bíblico, Satanás se apresenta muitas vezes, se não na maioria das vezes, como um anjo de luz, para nos enganar com supostas boas intenções. Boas intenções que nos afastam da cruz de Cristo. Todas as vezes que nós vemos um arcabouço religioso, doutrinas, um cerne espiritual que nos pareça cheio de boas intenções, mas que o objetivo final é nos afastar do Evangelho de Cristo, da cruz libertadora do Senhor Jesus, do Evangelho do arrependimento, do arrependei-vos, convertei-vos, o ter uma nova vida. Sempre que se passa assim, é o momento em que Satanás, com boas intenções, se transformou num anjo de luz para enganar e corromper, o que disse Jesus em outra ocasião, se possível, os eleitos. Paulo aqui está num embate forte com os falsos apóstolos que nós vemos nos dias de hoje também. Se apresentam como profetas, falam supostamente como profetas, se portam como homens de Deus, mas na verdade são lobos devoradores, diz o texto bíblico. São aqueles que parecem com apóstolos de Cristo, mas são fraudulentos, disse Paulo à igreja de Corinto, inspirado pelo Espírito Santo. E diz que ao invés de serem enviados por Cristo, ou apóstolos, ou enviados por Cristo, e esse é o significado da palavra apóstolo, os enviados, eles na verdade foram enviados por Satanás, que se disfarçava de anjo de luz para enganar as pessoas. Tenha discernimento, não se engane. Satanás muitas vezes corrompe e engana através de lindas e boas intenções, que no final, objetivo, afastar você da cruz de Cristo. Não se engane. Satanás se disfarça de fato de anjo de luz para ludibriar, para enganar e para nos afastar da cruz de Cristo. Boas intenções que, ao invés de levarem a pessoa para a glória com Cristo, levam as pessoas para o inferno. Tem gente que diz no dito popular, de boas intenções o inferno está cheio. É de fato pensando que Satanás é aquele que se disfarça de anjo de luz e às vezes com boas intenções, para enganar, para ludibriar e para te afastar da cruz de Cristo. Que aprendamos com discernimento a compreender que boas intenções que nos afastam do Evangelho de Jesus são, de fato, um disfarce de Satanás, como um anjo de luz. Que você tenha nessa semana conhecimento, discernimento e o alerta de Deus, para que, de maneira simples, você esteja pautado na tua vida, no Evangelho libertador de Cristo. Esse sim, o verdadeiro anjo de luz, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Não se engane. Que Deus te abençoe e te dê esse discernimento essa semana. No nome dele, no nome de Jesus. Amém.